Capítulo 41. Alcancei o nível desejado. Quando caçava o perdido muitas vezes, ouvi a voz. Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Individual, pequeno Taratect LV2 tornou-se LV3. Todas as habilidades básicas aumentaram. Bônus de aumento de nível. Proficiência em habilidade foi adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade poderoso LV1 tornou-se poderoso LV2. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade resistente LV1 tornou-se resistente LV2. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade comer demais LV1 tornou-se comer demais LV2. Pontos de habilidade ganhos. Chegou o momento da tão esperada subida de nível. A pele se desprende completamente do meu corpo. Entendi que o buraco nas minhas costas se fechou no sentido de que não consigo expressá-lo de forma alguma. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Recuperação automática de HP LV1 Seriamente? Sim. Isto é inesperado. Quero dizer, a recuperação completa ao subir de nível se tornará uma recuperação automática. Estou muito feliz, mas queria um pouco mais cedo. Se eu tiver, não terei tanta dificuldade. Não, isso é realmente luxuoso. Eu deveria estar feliz por ter subido de nível e a ansiedade do futuro ter desaparecido agora. Na verdade, era consideravelmente perigoso. Finalmente, meu HP começou a diminuir. Quando meu HP diminuiu de 6 para 5, não me senti vivo. Depois disso, diminuiu lentamente e diminuiu para 3 pouco antes de subir de nível. Foi muito perigoso. Suprimi meu coração agitado e valeu a pena me dedicar à caça do perdido. A caçada perdida correu bem. Ao contrário da primeira expectativa, o ataque de longa distância do Morningstar acerta sempre. Isso é surpreendente. Essa também é uma técnica que o corpo da aranha pode fazer. Além disso, não sei se é graças a isso ou não, mas consegui adquirir as habilidades arremessar e acertar no nível 1 respectivamente. Acho que ambas são habilidades que têm efeito de elevação. Além disso, 3 habilidades aumentaram neste nível. Somente aqueles que têm efeitos desconhecidos, mas agora que subiu de nível, significa que acumula proficiência em habilidades em algum lugar. Existe a possibilidade de eu ter desfrutado de seus benefícios inconscientemente. Não há nenhuma desvantagem nisso, então deve ser uma coisa boa. No entanto, estou um pouco desconfortável com comer demais. Fiz o ninho e caço perdido. Com tantas chances de usar o Spider Triad e Triad Manipulation, ambas as habilidades também subiram de nível. Spider Triad é o nível 8 e Triad Manipulation é o nível 5. A manipulação de Triad é mais útil do que eu pensava. Chegou ao nível 5, e a velocidade e a precisão que eu poderia manipular aumentaram consideravelmente. Eu estava certo em adotar essa habilidade. O alívio da dor também subiu para o nível 5. Graças a isso, ficou consideravelmente confortável no meio do caminho. O ponto forte desta habilidade é, claro, não sentir dor e mesmo que não sinta dor, posso saber que a condição é perigosa. A dor é o sinal que transmite o perigo, portanto há um significado nisso. Quando desaparecer, a sensação de perigo desaparecerá. Porém, no caso desta habilidade, a dor não pode ser sentida, mas posso entender com precisão a profundidade da ferida e quão perigosa é a ferida. É difícil colocar em palavras porque é intuitivo, uma sensação de irritação pela ferida ou, como devo dizer. Enfim, entendo bem que é uma sensação diferente da dor. Graças a isso, não há demérito em não sentir dor. Bem, a dor ainda não desapareceu completamente porque ainda está no nível 5. Agora que subi de nível, vamos ver o quanto meu status mudou. Pequeno Taratect LV3 sem nome status HP 3838 verde PM 3838 azul SP 3838 amarelo. Examine a origem desses dados, profundamente entrelaçados com ERN0V, Lubin 3838, vermelho, capacidade ofensiva média, 21 capacidade defensiva média, 21 capacidade mágica média, 19 capacidade média de resistência, 19 capacidade de velocidade média, 369 novo. HP, MP, SP, habilidade ofensiva e habilidade defensiva aumentam em 2 cada, enquanto as habilidades mágica e de resistência aumentam em 1 cada. E então, Speed, o que é você? Anteriormente deveria ser 348, então subiu 21. Não é estranho? Não é que há muita diferença com os outros status que subiram modestamente.
Por que é que o aumento da capacidade ofensiva e da capacidade defensiva são iguais? A magia e a resistência podem superá-lo em um nível impossível. Bem, vamos ignorar a terrível compensação de status. Agora, consegui me recuperar completamente ao subir de nível, então é possível desafiar com força total visando escapar. Afinal, o trabalho ficou lento porque tem uma ferida, e eu também tive que ter cautela. De agora em diante, caçarei um perdido de forma constante e ampliarei o ninho enquanto garanto resistência. Agora, o ninho se estende por cerca de um quarto do gol. Ainda falta muito. As abelhas ainda não me atacaram, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Pensando assim, é preciso fazer o ninho mantendo a força para aguentar o ataque das abelhas. Embora seja necessário, isso é bastante difícil. Afinal, é diferente de fazer no chão. Estender o ninho para cima fica mais difícil quanto mais subo. É necessário estender o fio grosso da rocha que é a base para virar um suporte e também devo amarrá-lo com o fio para fixar o suporte. Como isso é apenas um quarto, a dificuldade do trabalho aumenta cada vez mais se eu subir. Ainda assim, devo fazê-lo. Não sei quando o dragão da terra aparecerá, repentinamente novamente. Antes que isso aconteça, devo escapar daqui de qualquer maneira. Na pior das hipóteses, talvez eu tenha que abandonar meu ninho e atacar aproveitando minha velocidade. É consideravelmente desvantajoso, mas certamente morrerei como está. Em momentos como este, não tenho escolha a não ser fazê-lo. Vamos fazer o possível para fazer o ninho para evitar essa situação. Toquei na anotação de status. Que tal agora? Comentários do capítulo do relatório capítulo 42 Aranha vs Abelha 4 Finalmente, chegou a hora. FingeGoat-LV6 não conseguiu avaliar seu status. FingeGoat-LV4 falhou ao avaliar seu status. FingeGoat-LV5 não conseguiu avaliar seu status. FingeGoat-LV5 não conseguiu avaliar seu status alto. FingeGoat-LV1 falhou ao avaliar seu status. Um dos grupos de abelhas está voando bem na minha frente. A atmosfera é obviamente diferente da habitual espera para ver. Eles certamente me consideraram um inimigo e têm intenção de lutar. O ninho atingiu cerca de metade do meu objetivo. Desde que cheguei até aqui, as abelhas parecem um pouco diferentes agora. Parece que não podem mais me deixar em paz. Embora seja apenas um grupo. Estou sendo subestimado ou esses caras são apenas um grupo de escoteiros para me verificar? De qualquer forma, não pense que você consegue vencer quem fez esse ninho com apenas um grupo. Eu preparo meu Morningstar. Embora o ninho tenha sido feito em forma de rede, ainda há uma lacuna para lançar a estrela com Morning de dentro. O vão fica em torno de 2,5 metros, então a abelha não consegue invadir o ninho devido ao seu tamanho. Embora eles não consigam romper a teia, posso atacar o quanto quiser de dentro dela. Bem, eles podem voar para longe deste lugar a qualquer momento, então acho que é um empate. Os dois níveis 5 avançam. Diversão. Mesmo que vocês dois ataquem ao mesmo tempo, meu ninho não cederá nenhum centímetro. O nível de habilidade de Spider Triad é 8. Eu estava orgulhoso da incrível durabilidade da minha linha, mesmo quando ela era de baixo nível, mas agora, a cada nível, sua robustez continua melhorando. Assim como pensei, as duas abelhas bateram na superfície do meu ninho e seus corpos foram pegos pelos fios inflexíveis. Embora eles tivessem construções grandes e executassem seus ataques com grande velocidade, meu ninho não recebeu nenhum dano. Literalmente, nem vibrou. O fio elástico do meu ninho tem uma durabilidade incrível e é elástico o suficiente para absorver o impacto como borracha. O fio se expande e contrai para liberar o impacto até certo ponto quando está sobrecarregado. O ataque das abelhas nem chegou a esse ponto. Em outras palavras, isso é tudo que eles têm. Meu ninho não precisou liberar o choque, simplesmente suportou sua capacidade ofensiva devido à sua durabilidade. Não é que os ataques de colisão das abelhas tenham sido particularmente fracos. Embora seja algo que entendi observando, essas abelhas são consideravelmente fortes. Até cobras foram incluídas entre os monstros que as abelhas trouxeram. Ataques unilaterais vindos do ar, ataques com seus ferrões e ataques com seu grande físico. Normalmente, todas estas são ameaças consideráveis. Eles podem lançar ataques preventivos livremente porque normalmente os ataques inimigos não os atingirão no ar. Bem, é por isso que eles são fracos contra ataques antiaéreos. Acho que foi graças à falta de cautela das abelhas que meu Morningstar foi infalível.
É por isso que as abelhas são um inimigo poderoso se você combatê-las normalmente. Sim, se alguém lutasse normalmente. Meu trunfo, porém, minha casa, não é normal. Capacidade defensiva anormal, força de ligação anormal e potencial de cerco anormal. Aposto que as abelhas nunca viram tal estratégia antes. Porque o trunfo dessa criatura chamada aranha é que ela tem intelecto humano. Negligencio as duas abelhas do que foram apanhadas no meu ninho. Eu jogo minha estrela como morninho para os 3 restantes que ainda não conseguiram compreender a situação atual. A abelha líder recebeu a estrela como morninho diretamente, sem ter chance de evitá-la. Se eu quisesse mirar, o primeiro alvo deveria ser o líder. Atinge de forma limpa. Devido à força centrífuga e ao poder de queda, o corpo da abelha líder atinge o fundo do ninho. Com isso, a eliminação do líder está completa. Os 2 restantes ficam rígidos, sem saber o que fazer sem o seu líder. Eles são bons alvos. O Inception deste sontente Sambitra 7N0V1B. Ponto de exclamação invertido. Eu descarto o primeiro de nível superior com meu Morning Star. Então, a abelha restante finalmente voltou a si, mas sua resposta foi fraca. Embora eu não saiba se pretende se recuperar dessa situação desesperadora ou não, ele realizou um ataque violento contra mim. Não entendeu o que aconteceu com os 2 anteriormente? Bem, um ataque tão desesperado nunca poderia me atingir. A última abelha caiu tragicamente no ninho e parou de se mover. Decepcionante. As abelhas aterrorizantes que encontrei quando caí não tinham mais meios de me derrotar depois que fiz meu ninho. Ao pensar que meu ninho não foi afetado por seus ataques, parece que não importa quantos deles venham, nenhum deles será capaz de me alcançar. Ficou provado que a capacidade defensiva do meu ninho é alta. Em um jogo, se sua defesa for muito alta, eles não receberão nenhum dano de um peixe pequeno. Essa lógica se aplicava ao meu ninho e às abelhas. Na minha imaginação, pensei que se o ninho recebesse ataques, então deveria receber danos suficientes para pelo menos consertá-lo. Ainda existem cerca de 100 abelhas inúteis voando no ar. No início senti medo pela violência daqueles números, mas agora a história muda porque entendo que o ninho não pode ser rompido em hipótese alguma. Mesmo que haja centenas ou milhares de vocês, seus ferrões não me alcançarão se vocês não conseguirem romper o ninho. Parece que a probabilidade de escapar é muito alta. Dei com prazer o golpe decisivo nas abelhas que peguei e comecei a agir. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 43. Aranha vs Dragão da Terra. Depois de repelir o primeiro grupo sem dificuldade, fui continuamente atacado pelas abelhas. Consegui aniquilar o segundo grupo sem nenhum problema, mas depois disso foi um problema. Vários grupos vieram me atacar ao mesmo tempo. Sem chance, não, e a coisa certa a fazer do ponto de vista da abelha. Quanto a ser o lado atacado, prefiro que não venham em tão grandes quantidades. Mesmo que dentro do ninho seja seguro, há uma sensação de pressão. Estar cercado por abelhas voando e zumbindo constantemente. Qual é esta situação? Suspiro enquanto olho ao redor. Até onde posso ver, abelha, abelha, abelha. Sério, o que você é? Quando tudo isso se reúne aqui, o zumbido é impressionante. É muito barulhento. Não consigo dormir porque é muito barulhento. Além disso, se eu matar tanto assim, não poderei comer tudo. Embora possa ser graças à habilidade de comer demais que eu posso comer mais do que antes, ainda há um limite para isso. Cada um deles já é enorme, juntar 5 num grupo é demais. Graças a isso, meu nível de habilidade de comer demais subiu para 3. O que mais me preocupa é que a expansão do ninho está atrasada por causa das abelhas. Meu primeiro objetivo é escapar daqui. Não para acompanhar a abelha. Mesmo assim, as abelhas atacavam continuamente, fazendo com que o trabalho não avançasse. Se ao menos eles nunca me atacassem. Eu já consegui comida suficiente, então eles deveriam me deixar em paz. Bem, eles não conhecem tais circunstâncias. Não tenho escolha senão progredir durante os intervalos dos ataques. Quando é tão cauteloso, já é um ato suicida sair do ninho. Parece impossível usar minha vantagem de velocidade para cobrar. Mesmo que minha velocidade seja 369, não consigo exibir muita força na parede vertical e posso ver o futuro em que fui esfaqueado pelas abelhas enquanto subia. Ah, droga! Não quero desacelerar aqui. Não sei quando aquele dragão da terra aparecerá de repente. O dragão da terra, de repente. De repente, um calafrio terrível correu.
Examine a origem desses dados, profundamente interligados com R0V. Lubin, o que é isso? Isso é perigoso, 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 perigoso. Eu não quero ver isso. Embora eu não queira ver, devo ver. Dragão da Terra Laba LV31 falha ao avaliar seu status. O cara que eu temia veio. Além disso, está olhando para o meu ninho. O que devo fazer? Não posso fazer nada. É impossível fazer alguma coisa. Não há como eu fazer algo contra isso. A única coisa que posso fazer é rezar para que isso me ignore. Essa oração foi espalhada. O dragão da Terra abre a boca. Falando na maior arma do dragão, é definitivamente um ataque de sopro. Um rugido estrondoso soou. Uma explosão surgiu. Um vórtice de destruição se alastrou. Não sei o que aconteceu exatamente. Embora eu não saiba, só isso fica claro. Meu ninho desapareceu junto com a grande pedra que serviu de base. Muito menos a grande rocha. A parede na parte de trás era muito escavada. Uma grande rachadura percorreu a parede remota do centro da explosão. Além disso, a rocha separa-se da parede de forma constante. Literalmente, desmoronando. Quanto ao meu ninho, mais da metade desapareceu de uma só vez. A parte superior restante também quebrou após ser engolida pela parede que desabou. Eu estava na parte superior. Talvez eu tenha evitado o golpe direto do ataque que parecia ser um sopro. Eu caio junto com as teias circundantes. Caí no chão sem poder fazer nada. Aí. HP diminuiu completamente. Mas, ainda estou vivo. Embora eu esteja vivo, não sei o que vai acontecer depois disso. Tudo depende do dragão da Terra. Estou coberto de teias. Mesmo sendo meu próprio fio, ainda vou grudar nele se tocar na parte adesiva. Mas tal coisa não é um problema agora. Isso pode ser uma sorte. Meu corpo está coberto por um monte de fios, então não posso ser visto de fora. Uma pedra caindo também não me atingirá diretamente. Isso pode me ignorar se eu continuar me escondendo aqui. Tendo uma leve expectativa, prendo a respiração. De alguma forma, consigo suprimir meu corpo que está tremendo de medo. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Resistência ao medo LV1. O tremor se acalmou um pouco. Ainda assim, é assustador. Meu corpo treme impotente. É assustador, 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 assustador. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Stealth LV2 tornou-se Stealth LV3. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência ao medo LV1 tornou-se Resistência ao medo LV2. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Stealth LV3 tornou-se Stealth LV4. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência ao medo LV2 tornou-se Resistência ao medo LV3. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Recuperação Automática de HP LV1 tornou-se Recuperação Automática de HP LV2. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência ao medo LV3 tornou-se Resistência ao medo LV4. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Stealth LV4 tornou-se Stealth LV5. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência ao medo LV4 tornou-se Resistência ao medo LV5. A voz do céu puxou minha consciência. Ou pode ser graças à resistência ao medo que soube de nível enquanto estou tremendo. Não sei há quanto tempo me escondi aqui. A julgar pela forma como o nível de habilidade subiu, entendo que prendi a respiração por um tempo consideravelmente longo. Embora eu pensasse que poderia verificar a resistência para saber a hora, a resistência não diminuiu por algum motivo. Eu retiro o fio que enrola em meu corpo com manipulação de fio. Entende-se que a propriedade Spider Tread pode ser alterada até certo ponto se eu a combinar com Tread Manipulation. Diminuo a adesão e removo-a do meu corpo. Eu rastejo lentamente para fora do monte de tópicos. O dragão da Terra não estava mais lá. Eu fui salvo. Capítulo 44. Fuja do desespero. Eu sobrevivi. Eu saboreio a alegria nisso. Eu estou vivo. Que coisa maravilhosa. O desespero em meu coração gradualmente se desgasta enquanto eu pensava assim. O que devo fazer a partir de agora? O ninho foi destruído. Completamente destruído. Olho para o local do ataque que parecia ser um sopro. Examine a origem desses dados,
profundamente interligados com N0V, Lubin. Uma enorme cratera foi criada na parede ali. É engraçado. Porque há uma cratera na parede. Não é que se forma uma cratera quando um meteorito cai no chão? Porque tal coisa foi criada na parede vertical. Além disso, isso penetra até mesmo na grande rocha. É engraçado, certo? Embora eu esteja pasmo e indefeso, as abelhas nunca me atacam. Esses caras também podem estar com medo do dragão da terra. Bem, afinal, é uma existência avassaladora. É inevitável ter medo disso. Até eu estou com medo. Realmente, o que devo fazer a partir de agora? É possível romper as abelhas e retornar à passagem original. Isso só é possível se eu ignorar o dragão da terra. Desta vez, consegui sobreviver, com sorte. No entanto, se a mesma coisa acontecer novamente, não acho que conseguirei sobreviver. Acho que o movimento do dragão da terra mostra que ele reconhece claramente o ninho como algo problemático. Caso contrário, não há como disparar tal ataque. Em outras palavras, é mais provável que o ato de fazer um ninho seja encarado pelo dragão da terra no futuro. Aí não consigo fazer o ninho. Ou, talvez eu devesse dizer que não posso fazer isso porque estou com medo. Meu coração já foi partido. Não quero fazer algo que possa enfurecer o dragão da terra. Mesmo que tenha sido um mal-entendido que o dragão da terra tenha quebrado meu ninho sem nenhum grande significado. Por ser uma existência assim, existe a possibilidade de ter atacado com esse grau de reconhecimento. Porém, para o eu fraco, de qualquer forma, o resultado não mudará. Eu morrerei se encontrar o dragão da terra. Isso é tudo. Consegui evitá-lo 2 vezes. Fui abençoado com boa sorte 2 vezes. Mas não creio que seja apenas boa sorte. Não me notou que me escondi o tempo todo. Eu penso que sim. Eu quero pensar assim. Caso contrário, não terei nada em que confiar. Minha única maneira de sobreviver, eu me esconderei seriamente e de alguma forma escaparei da biosfera deste dragão da terra. Este é o único caminho. A habilidade em que posso confiar é Stealth. Embora eu achasse que não parecia útil quando adquiri, agora é minha tábua de salvação. O nível de habilidade é 5. Para ser franco, não é confiável. Mas, devo fazê-lo. Fortaleci minha determinação. Primeiro, preciso confirmar para onde foi o dragão da terra. Eu observo o chão. A pegada do dragão da terra foi deixada grandiosamente lá. Eu olho para o destino para onde foi a pegada do dragão da terra. Há uma grande passagem. O dragão da terra está à frente disso. Estou tenso sabendo disso sozinho. Avanço em direção à passagem oposta àquela para onde o dragão da terra saiu. É óbvio. Quem diabos irá na mesma direção do dragão da terra? Não sei aonde esse caminho leva. Para ser franco, acho que deveria ignorar meus sentimentos e subir no poço. Mas, afinal, é impossível. Não é uma razão, apenas que meu coração recusa. Avanço com cuidado e devagar enquanto me escondo. Passei a querer a melhor arma furtiva que é o papelão. Eu me acalmei um pouco. Isso me lembra que meu HP diminuiu consideravelmente quando caí, mas agora já está totalmente recuperado. Graças à recuperação automática HP. Eu deveria ter usado meus pontos de habilidade nisso em vez de detectar. Bem, foi bom que eu consegui adquiri-lo sozinho. Não tive tempo de confirmar há algum tempo, mas quão rápida é a recuperação? Como ainda está em nível baixo, não deve ser capaz de se recuperar rapidamente, mas não há problema em negligenciar pequenos ferimentos. E o que me incomoda é que a resistência total vermelha que é o SP não diminuiu. Por que não diminuiu? Como isso nunca aconteceu antes, deve haver algumas condições que impeçam a diminuição, mas não sei o que é. Não me diga que a resistência está diminuindo, mas não aparece no status porque está bugada. Não quero ficar sem energia de repente. Não, eu acredito em Appraisal-san. Eu acredito que você é uma criança que pode fazer isso. Eu acredito nisso, mas quando penso na taxa de traição, eu realmente acredito nisso. A avaliação pode subir de nível em breve. Já faz muito tempo desde o nível anterior e continuo usando a avaliação o tempo todo. Ao pensar no grande progresso após atingir o nível 6, posso ter expectativas no próximo nível. Eu ficaria grato se pudesse ver as habilidades. É consideravelmente inconveniente não saber o efeito das habilidades. Além disso, entre as habilidades de efeito desconhecido, pode haver uma que possa reverter a situação atual. Acho que espero demais, mas pode melhorar um pouco a situação atual.
Quero até mesmo uma pequena vantagem para escapar dessa situação desesperadora. Existe alguma habilidade que possa saber a localização do inimigo? Se houver, posso avançar enquanto confirmo a posição do dragão da Terra. Embora detectar possa ser usado, não ajudará. Eu também quero um mapa. Nem sei se esse caminho leva a um lugar seguro ou não. Talvez haja a possibilidade de eu ir diretamente para uma área mais perigosa. Se isso acontecer, eu morrerei. De qualquer forma, não tenho escolha a não ser acreditar no meu azar. Por favor, deixe este caminho levar a um lugar mais seguro do que agora. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 45. Camada inferior do grande labirinto de Euro. O caminho que avanço é consideravelmente amplo. Bem, mesmo a abelha com cerca de 2,5 metros de comprimento pode voar livremente e também o enorme louva-a-Deus que tem cerca de 5 metros de comprimento pode se mover livremente nesta passagem. Elrogresguard LV7 falhou ao avaliar seu status. O enorme louva-a-Deus interceptou o enxame de abelhas com as foices nas mãos. Ao contrário do louva-a-Deus comum, possui 6 braços. É como o Azura. Embora as abelhas tentem atacá-lo do ar, as abelhas não conseguem entrar facilmente no alcance de ataque da foice. O progresso da batalha está em um impasse. Observo a situação enquanto me escondo na sombra da rocha. Nenhum deles percebeu minha existência. O stealth demonstrou ser feito mais do que eu pensava. Eu avalio mais enquanto espio furtivamente. Elrogresguard, o monstro do tipo louva-a-Deus que habita a camada inferior do grande labirinto de Euro. É hábil em usar ataques físicos poderosos com a foice. Uma das abelhas foi cortada ao meio pela foice. Cortado em 2 com um golpe, é uma grande nitidez. Se for tão afiado, pode cortar meus fios também. Bom, parece que ele ainda não me notou, então devo passar por aqui tranquilamente. Ou melhor, há uma palavra que não pode ser ignorada novamente no resultado da avaliação. Camada inferior do grande labirinto de Euro. A área é localizada entre a camada intermediária e a camada inferior do grande labirinto de Euro. Incontáveis monstros poderosos habitam aqui. É isso mesmo. Examine a origem desses dados, profundamente interligados com N0V. Bem então, aqui está a camada inferior. Quero dizer, há até uma camada inferior. Existem muitos monstros poderosos. Talvez eu não queira saber sobre isso. A propósito, embora eu tenha tentado avaliar a camada do meio e a camada inferior, o resultado que obtive foi a camada do meio e a camada localizada mais baixo na coisa que tem a camada porque a palavra não estava conectada com o Euro. É inútil. No entanto, parece que há outra camada por baixo quando pensei que aqui estava a camada inferior. Não importa o que eu imagine, a camada inferior deve estar repleta de monstros muito poderosos. Não importa o que aconteça, é a camada inferior do maior labirinto do mundo. Falando em masmorra, quanto mais baixo você desce, mais forte o inimigo se torna. Se esta camada inferior é um lugar cheio de monstros poderosos, então a imaginação não parece ser um erro. Monstros da classe dragão da Terra podem estar por toda parte. É assustador só de imaginar isso. No entanto, a área de onde vim é provavelmente a camada superior. Deveria estar conectado à superfície porque era uma área onde os humanos podem entrar. Então, a saída também pode estar inesperadamente próxima. Embora eu tenha evitado os humanos e agido, seria melhor se eu corresse atrás das pegadas. Mas, mesmo que eu corra atrás e saia, estou nessa figura. Afinal, mesmo que eu saia desse labirinto, enquanto eu for uma aranha, não tenho escolha a não ser viver minha vida caçando como um monstro. Não. Agora não é hora para isso. De qualquer forma, devo escapar desta camada inferior. Mesmo se eu escapar da camada inferior, ainda haverá a camada intermediária. Em primeiro lugar, nem sei se esse caminho leva ou não à camada intermediária. Quero evitar ir para a camada inferior. Outra abelha foi morta novamente. Eu digo, esta é a derrota da abelha. Louva-a-Deus é forte. Isso, não é claramente mais forte que a cobra? Isto é estranho. A cobra deveria ter sido um personagem-chefe, na minha opinião. Embora não possa ser comparado ao dragão da Terra, não é que o louva-a-Deus também é consideravelmente forte. A classificação da cobra em mim cai rapidamente. Não é que a cobra não é tão forte nesta camada inferior. Bem, ainda é cedo para julgar. Pode ser que o louva-a-Deus seja muito forte. Eu também pensei isso antes. Depois de dividir a terceira abelha, algo inesperado aconteceu com o louva-a-Deus.
Seu corpo foi mordido pelas presas de uma enorme aranha que apareceu de repente. Ah! Leite. Seriamente. Grande Taratect LV-18 não conseguiu avaliar seu status UAU. Minha forma de superevolução. Seriamente. Grande Taratect, a forma evolutiva do monstro tipo aranha da espécie Taratect. Carnívoro e tem veneno poderoso em suas presas sim. Eu me tornarei assim se continuar evoluindo. Embora ainda seja pequena se comparada com a enorme aranha que é minha mãe, ela ainda tem cerca de 10 metros de comprimento. O louva-a-Deus parece pequeno. Quer dizer, matou o louva-a-Deus apenas com as presas, sem usar fios. Como pode ser tão forte em capacidade física? Meu maior aumento de status foi de apenas 21. Quantas vezes preciso evoluir para ser assim? Por enquanto, preciso fugir silenciosamente antes que ele me perceba. Não há como vencer tal coisa. Mas agora eu entendi bem. Esta camada inferior é perigosa. O que é perigoso? Como o que pode ser visto? Há muitos inimigos aqui em um nível duvidoso, se posso vencer ou não, mesmo se fizer um ninho. Sério, é a questão de saber se Stealth é realmente minha tábua de salvação. Fui precipitado. Eu deveria ter forçado meu caminho através das abelhas como está. Mas, no momento, não senti nenhuma sensação de perigo como o dragão da terra. Além disso, há monstros que também podem derrotar as abelhas, então não é absolutamente impossível. Embora o louva-a-Deus e a aranha grande pareçam fortes, pode dar certo, se for um monstro diferente. Bem, se houver um monstro que pareça bom, vou transformá-lo em comida. Fora isso, irei com o Stealth básico. Atualmente, o medidor vermelho de resistência total ainda não diminuiu. Se eu acredito nesta demonstração, não é necessário ficar impaciente, e devo deliberadamente confirmar minha presa e agir. Não quero fazer algo descuidado que possa atrair um cara perigoso, da classe Dragão da Terra. Comentários do capítulo do relatório status da história paralela 6 do capítulo. Quando passo pela porta, o grande local chama minha atenção. Um tapete vermelho se estende direto da porta e à frente dele há um pedestal e um homem esperando atrás dele. Um grande número de pessoas perto do muro olham para o estado aqui com calma. Todos que participam desta cerimônia são nobres senhores. Su e eu andamos silenciosamente no tapete. Recebi palestras para que neste dia caminhem majestosamente. Embora o olhar dos nobres me perfure, tento não estar consciente disso tanto quanto possível. Em pouco tempo, cheguei antes do pedestal. Su e eu paramos ali e ficamos de joelhos. O homem que esperou atrás do pedestal é o atual rei que é nosso pai, Magus de Luanaresh. A partir daqui, realizarei a cerimônia de avaliação. A voz do rei cheia de dignidade soa no salão. Embora eu diga que ele é meu pai, só o encontrei algumas vezes. Portanto, ao invés de parentes consanguíneos, o sentimento de um parente que é uma grande pessoa é mais forte. Por causa disso, a tensão é avassaladora. Mesmo agora o rei continua a falar, mas isso não passa pela minha cabeça. Então, Shurei Zaganaresh. Ficar em pé. Sim, eu me levanto de acordo com o chamado do rei. Iniciar a avaliação. Avanço vários passos e subo no banquinho colocado em frente ao pedestal. Se não houver banquinho, não conseguirei alcançar o pedestal na minha altura atual. Uma pedra preta foi inserida no pedestal. A pedra é a pedra de avaliação, mas é menor do que eu pensava. É do tamanho que cabe na palma da mão de um adulto. Coloquei minhas mãos na pedra de avaliação enquanto pensava inesperadamente. Como fui ensinado de antemão, tento ter uma avaliação em mente. Foi bem sucedido facilmente e meu status foi exibido. Raça humana LV um nome Shuen. Zagan. Anaresh status HP 3535 verde MP 348 azul SP 3535 amarelo 3535 vermelho. Capacidade ofensiva média, 20. Detalhes. Capacidade defensiva média, 20. Detalhes. Capacidade mágica média, 314. Detalhes. Capacidade média de resistência, 299. Detalhes. Capacidade de velocidade média, 20. Detalhes. Habilidade Percepção Mágica LV8 Manipulação Mágica LV8 Magic Combat Act LV6 Concessão de Magia LV5 Poder Mágico Ofensivo LV3 Velocidade de Recuperação de MP LV7 Consumo de MP diminuído LV2 Talento de Espada LV3 Destruição
Aprimorada LV2 Espírito de luta LV2 Concessão de vitalidade LV1 Concentração LV5 Precisão LV1 Evasão LV1 Visão aprimorada LV4 Audição aprimorada LV7 Olfato aprimorado LV2 Sabor aprimorado LV1 Toque aprimorado LV1 Vida LV5 Quantidade mágica LV8 Agilidade LV5 Resistência LV5 Poderoso LV5 Resistente LV5 Mágico LV8 Proteção LV7 Dash LV5 Proteção Divina do céu 1% e o pontos de habilidade 100.000 eu posso ver os status. Ao mesmo tempo, o resultado da avaliação dos status era exibido em uma tela fixada na parede em frente. A tela é conectada à pedra de avaliação, assim, o resultado da avaliação pode ser exibido na tela grande. Este mundo não parece ter o conceito de informação pessoal. Uma comoção ocorre. O rei fala para pacificá-lo, mas a comoção não se acalma. Meu status deve estar realmente fora do padrão. Ainda assim, foi exatamente como eu esperava. Meu valor de habilidade relacionada à magia é consideravelmente alto. Ana pode garantir isso. Comparado com a capacidade física apropriada à minha idade. Não, parece ser consideravelmente maior do que outros da mesma idade, mas não está fora do padrão como num passe de mágica. Então, tornou-se um estado de desequilíbrio. Quanto às habilidades, sei aproximadamente que existe uma voz chamada Palavras Divinas, que irá informá-lo sempre que um nível subir ou uma habilidade for adquirida. No entanto, tenho duas habilidades desconhecidas. Proteção Divina do Céu e a última habilidade desconhecida que parece um texto distorcido. Estou interessado nas duas habilidades e as avalio. Proteção Divina do Céu, protegido pela Proteção Divina do Céu. Fica mais fácil obter o resultado desejado em todas as situações N% e o impossível avaliar o que é isso? A Proteção Divina do Céu é fantástica. Uma habilidade que pode ser chamada de chat. Porém, diz que fica mais fácil obtê-lo, então nem sempre será como desejo. Embora seja uma grande habilidade, o excesso de confiança é um tabu. O desconhecido é a outra habilidade. Se o nome for incompreensível, o resultado da avaliação também será incompreensível. Não sei que tipo de habilidade é essa. Também é incompreensível que este seja o resultado da melhor pedra de avaliação. Se isso não puder ser avaliado, será impossível verificar os detalhes dessa habilidade. Realmente incompreensível. Isso é igual à filha do Duque. Originário de N0V@Albin, este material protege informações não divulgadas. Esse gênio no entanto, Sua Alteza é igual à filha do Duque. Não, ele tem mais talento do que isso agora mesmo. No meio da comoção, a palavra filha do Duque pode ser ouvida aqui e ali. Existe um cara além de mim que tem o mesmo status que eu? Eu não acho que exista outro cara além de Sui. Quieto. Ao grito do rei, o salão fica em silêncio. O rei me apresenta uma folha de papel. Este papel é uma ferramenta mágica conectada à pedra de avaliação e o resultado da avaliação será escrito no papel com a ferramenta mágica de impressão. Eu recebo isso com respeito. E eu me curvei e me retirei para trás. Com isso, minha avaliação está completa. Em seguida é a vez de Sui. Escusado será dizer que o salão ficou barulhento novamente porque Sui teve quase o mesmo resultado comigo. No entanto, ao contrário de mim, Sui não tinha a proteção divina do céu e a misteriosa habilidade de texto distorcido. Comentários do capítulo do relatório capítulo 46 Sobrevivência do mais apto, ou assim pensei, mas... movendo-se furtivamente. Observo a batalha dos outros monstros enquanto fujo às pressas. Nossa, a camada inferior é assustadora. O louva-a-Deus, que eu acho que é muito forte, está apenas no nível médio aqui. Este lugar é um tesouro de monstros como a grande aranha que comeu o louva-a-Deus, o leão com asas e a serpente que se parece com a forma de evolução da cobra. Sem chance, eu me mudei enquanto me escondia para não ser descoberto por aqueles caras. Atualmente, consigo passar por isso de alguma forma sem ser descoberto. Bem, é o fim quando sou descoberto. E então, meu medidor vermelho de resistência total começou a diminuir porque eu aguentei dormir e continuei a me mover. No final ainda não sei por que não diminuiu, mas finalmente apareceu um limite de tempo. É preciso comer antes que acabe esse valor numérico de 38. Porém, como não havia nenhum alvo adequado para matar, decidi dormir naquele dia. Ser franco. Eu não consegui dormir. Isso é óbvio. Até agora, farei uma casa simples e dormirei dentro dela para que seja seguro quando estiver dormindo.
Porém, quando pensamos que dormir com segurança em uma casa tão monstruosa, uma casa simples não é suficiente. Tenho que construir um lar com firmeza, mas se fizer isso, me destacarei. Não quero me destacar tanto. Em outras palavras, o dragão da terra é assustador. Se eu fizer um ninho com firmeza, o dragão da terra poderá me perseguir. É complexo de perseguição? Como eu deveria saber? O dragão da terra é assustador, seriamente assustador. Leite. Portanto, dormi sem construir um lar pela primeira vez na vida. Fiquei muito inquieto. Nunca sei se dormir fora de casa me faz sentir tão impotente. Cochilei, acordei com os sons e cochilei novamente. Só assim, não consegui dormir profundamente. Da próxima vez, devo fazer uma casa simples como uma paz de espírito temporária. Embora eu ainda consiga suportar, se a falta de sono continuar, sinto que algo vai acontecer algum dia. Bem, acho que está tudo bem porque minha média de horas de sono foi de apenas 4 horas na minha vida anterior. Bom, o sono é assim, mas o problema é a refeição. De alguma forma, devo conseguir uma refeição nesta casa monstruosa. Mesmo que eu fique determinado, parece que de alguma forma posso conseguir a refeição. Examine a origem desses dados, profundamente interligados com Ernest 0V, Lubin, porque existe um alimento que pode ser obtido facilmente. Eu pensei nisso antes. A força dos monstros aqui é incomum. Mas, entre esses monstros fortes, também existem monstros que parecem relativamente fracos, que vi antes na camada superior. A cobra também é uma dessas espécies. Nunca pensei que chegaria o dia em que diria que a cobra é fraca. Bem, portanto, estou interessado no que esses monstros fracos comem. Afinal, os fracos só podem ser comidos. Tal coisa é óbvia num mundo onde a sobrevivência é do mais apto. Até agora, a tendência desta masmorra é exatamente essa. Ainda assim, esses caras estão relativamente se esgueirando. A abelha deve ter feito desses monstros fracos seu alvo principal. E, ao observar monstros tão fracos, entendi que há um certo ponto em comum nesses caras. Todos eles têm veneno. Isto é o que você chamou para ver a luz. Como nasci com resistência ao veneno, não me importei de comê-lo. Mas, normalmente, uma pessoa não come veneno. Mesmo sendo fraco, monstros sem resistência a veneno não os comerão de boa vontade porque eles têm veneno. Então, eu posso ser esquecido por esse motivo, mesmo se for descoberto. Embora eu diga isso, é melhor ficar escondido, então devo continuar me esgueirando. Eu entendi que esses monstros fracos comem principalmente duas coisas. São outros monstros fracos. Este é o principal. Um cara fraco briga com outro cara fraco. Eu acho que deveria matá-lo com um ataque surpresa se houver uma chance depois de confirmar que não há monstros fortes por perto. Mais uma coisa é o que os monstros fracos comem quando não há outra escolha. Eurogereixe LV3 falhou ao avaliar seu status. A aparência desse cara é um inseto preto e achatado. Porém, na minha imagem, parece mais um caracol. Esses caras grudaram na parede do labirinto e rastejaram lentamente. A aparência é como a de um caracol. Vamos chamá-la de inseto caracol. Há muitos insetos caracóis nesta camada inferior. Quando a parede entra à vista, pelo menos um deles pode ser visto. É muito nessa medida. Eu pensei superficialmente porque os outros monstros nunca comem, mesmo que haja tanto. Sim, eu fui superficial. Depois que eu me resolvi, mas foi preciso confrontar esse cara. Não posso nem me arrepender, mesmo que queira. Depois de comê-lo, percebi que comer esse cara é realmente o último recurso. Sim, eu comi esse cara. Eu comi. Eu o retiro da parede com os fios e o mato facilmente com presa venenosa sem saber o verdadeiro terror desse cara. Quero avisar meu eu do passado que disse Tadakimazu vagarosamente. Foi realmente pouco apetitoso. Esse não é mais o gosto do mundo. Depois de renascer como uma aranha, comi várias coisas estranhas, mas isso é um não. Não foi apetitoso na medida em que meu HP diminuiu. Isso absolutamente não é um alimento. De alguma forma, minha resistência à corrosão aumentou, mas não é uma coisa boa se eu pensar com bom senso. Se não houver crença de que não devo deixar sobras, nunca terminarei de comê-lo. É por isso que a comida pode ser obtida imediatamente. Mas, vem junto com uma dor intensa. Bem, morrer de fome e morrer depois de comer uma coisa pouco apetitosa. Se eu fosse escolher qual deles odeio, diria morrer.
Vamos comer o inseto caracol novamente quando estiver realmente sem esperança. Ponto. Embora eu reze para que isso não aconteça a tanto quanto possível. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 47. Veneno hoje. Estou me movendo furtivamente novamente. Embora a zona do labirinto na camada superior tenha muitas estradas bifurcadas, esta passagem é uma estrada reta o tempo todo. É bom não me perder, mas se essa passagem levar à camada inferior, poderei voltar? Ah, vamos deixar de lado a imaginação desagradável. Certamente leva à camada intermediária. Vamos acreditar que sim, pois bem, o medidor vermelho diminuirá em breve. Embora eu tenha comido o inseto caracol da última vez, quero fazê-lo como último recurso. Embora haja vários deles se movendo lentamente na parede, acho que não quero comê-los de boa vontade. Com esse sabor, outros monstros não ficarão ansiosos para comê-lo. É por isso que quero encontrar uma refeição normal de alguma forma enquanto o medidor ainda tem tempo. Vamos deixar de lado se os monstros com veneno são normais ou não. Bem, eu comi muitos monstros com veneno. É aquele cara agora. Não pensei que quisesse comer algo delicioso. Ponto. Sinto falta do macarrão. Agora, frente, tudo limpo. Traseira, tudo limpo. Não há perigos por perto. Jovem é jovem. Eurohandaneu LV8 falhou ao avaliar seu status. Eurohandaneu LV7 não conseguiu avaliar seu status. Eurohandaneu LV7 não conseguiu avaliar seu status. São os 3 monstros amigos íntimos que apareceram diante dos meus olhos. Esses caras realmente chegam em 3 em qualquer lugar e a qualquer hora. No entanto, devo dizer que é como esperado da camada inferior, o nível deles é bastante alto. Se eu assumir que a evolução ocorre no nível 10, então, esse cara do nível 8 poderá evoluir em breve. Bem, esse futuro nunca chegará. Eu vou até a retaguarda deles furtivamente. E aqui, o aparecimento da nova arma, Castanet. É exatamente como o nome. Quem se importa? Não é como se eu pudesse pensar em um nome requintado toda vez. Mesmo que eu tenha sorrido quando pensei no Morningstar. Eu ficaria preocupado se essa qualidade fosse exigida sempre. Portanto, Castanet, vá. Não pense que é apenas uma mera rede lançada. Essa nova arma é um pouco solitária sem nome. Explicação? Esse cara, mesmo que se torne um caroço logo após ser lançado, no momento em que atinge o alvo, uma teia de aranha se espalha e envolve seu alvo. Isso é feito delicadamente com a combinação dos sonhos do fio de aranha e manipulação de fio. Os 3 monstros ficam enrolados na rede sem poder fazer nada. A grande captura, grande captura. Agora, só preciso matá-los com minha presa venenosa, como sempre. Ei, mordaça. Condições atendidas. Título usuário de técnica venenosa foi adquirido pelos efeitos do título Poison Technique User. Habilidade Poison Synthesis LV1 Poison Magic LV1 foi adquirida. Uau! Ganhei um título. É veneno. É veneno. Não, finalmente, depois de ter usado veneno todo esse tempo desde que nasci. Não é difícil adquirir este título. Quer dizer, nos títulos que adquiri até agora, todas as condições são consideravelmente rígidas. O título é tão difícil de adquirir? Bem, eu adquiri, então está tudo bem. E as habilidades são Poison Synthesis e Poison Magic. O Inception deste Sontente Sambitra 7N0V1B. Ponto de exclamação invertido. A minha magia venenosa está como, sempre, não sei como usar, então vou deixar como está. Minha magia aumentou novamente. Quanto à síntese venenosa, não sei que tipo de efeito ela tem. Síntese de veneno significa que posso fazer veneno. Porém, por ser uma aranha, o veneno é produzido involuntariamente. Leite. Por enquanto, vamos adiar a verificação das competências. Primeiro de tudo, devo matar os 2 restantes rapidamente. Portanto, eu os mordo com presa venenosa. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Poison Fang LV7 tornou-se Poison Fang LV8. Uau! Uau! Hoje é o dia do veneno. Bom. Se eu assumir que o nível 10 é o mais alto, o nível 8 não é um veneno consideravelmente mortal. Foi bastante eficaz contra a abelha que deveria conter veneno. Este é mais agradável do que adquirir o título jovem. Eu carrego os 3 monstros mortos para a sombra de uma rocha. Com meu status fraco, carregar 3 de uma vez é difícil. Talvez seja melhor se eu carregar um por um.
Eu não fiz a mesma coisa anteriormente. Naquela época, não me arrependi de ter carregado um por um. Não me lembro. Não me lembro desse passado. Não é que minha memória esteja ruim. Não existe esse passado. Ok, jovem? Por enquanto, vamos tentar a síntese de veneno enquanto comemos. Mesmo que eu diga isso, não sei como usá-lo, então deveria tentar orar silenciosamente. Assim, eu sussurro e rezo silenciosamente, síntese de veneno. Algo aparece quando oro silenciosamente. É a sensação de que uma imagem é exibida na cabeça com uma avaliação. Menu síntese de veneno, veneno fraco, veneno de aranha LV8. O que é isso? Ah, mas é exibido desta forma, então a avaliação deve funcionar. Menu síntese de veneno. Veneno pode ser sintetizado veneno fraco, veneno muito fraco, veneno de aranha LV8, veneno letal secretado pela aranha. LV8 é muito poderoso, fumaça. Spider Poison é meu veneno original. E, talvez, o nível 1 de síntese de veneno só possa produzir veneno fraco. Eu seleciono veneno fraco para julgamento. Uma bola de água subiu na minha frente e caiu no chão formando uma poça. Ops! Este é o padrão onde deve haver um container? Eu avalio a poça apenas por precaução. Poça de veneno fraco e parece ser um veneno fraco. Eu vejo. Em outras palavras, esta habilidade síntese de veneno pode criar veneno sem qualquer material. Embora pareça conveniente para um humano, sou uma aranha. Pode ser útil dependendo de como eu uso. E produzir veneno sem nenhum custo é certamente ótimo. Ah, não, espere um minuto. Meu MP diminuiu. Não é de graça. Ah, o grau duvidoso aumentou rapidamente. Embora o veneno que pode ser sintetizado possa aumentar quando o nível sobe, eu já posso fazer um veneno poderoso chamado veneno de aranha. Eu não sinto o charme disso. Mas é bom que haja utilidade para isso. É totalmente melhor do que a aniquilação de habilidades relacionadas à magia. Comentários do capítulo do relatório, capítulo 48, bifurcada, estrada. Continuei avançando pelo caminho reto e finalmente, cheguei. Uma estrada bifurcada. Estrada. E um espaço desnecessariamente grande se espalha diante dos meus olhos. É isso, quero dizer, a estrada está bifurcada, ou talvez devesse dizer, a estrada se espalha, ou melhor, a estrada desapareceu. Se você me perguntar quão grande é, não consigo ver o outro lado, embora tenha visão noturna nessa escuridão. Errar. Qual caminho devo seguir? Até agora, não me preocupei em me perder porque só havia um caminho reto, mas agora, neste amplo espaço vazio, estou preocupado. É como se eu tivesse entrado em um deserto. Originário de N0V@Albin, este material protege informações não divulgadas. É bastante assustador não saber para onde devo ir. Se não me engano, ao caminhar por muito tempo sem mudança de cenário, a pessoa avançará inconscientemente em arco e eventualmente retornará ao ponto de partida. Mesmo assim, não creio que isso vá acontecer com o corpo de uma aranha, mas realmente não sei que caminho devo seguir. Falando em coisas que poderiam ser usadas como pontos de referência, só existem pilares rochosos aqui e ali. Todos têm a mesma aparência, portanto nenhum deles pode ser usado como ponto de referência porque não possuem características distintas. Como há insetos caracóis por toda parte, mesmo no pior dos casos, não morrerei de fome. No entanto, não acho que serei capaz de perceber que estou perdido, mesmo que esteja perdido. Bem, vamos voltar ao básico da captura do labirinto e avançar ao longo da parede. Como sempre, avanço pela parede direita. No entanto, com certeza é amplo. A extensão da largura é incrível. Além disso, também é bastante alto. O teto sustentado pelo pilar rochoso parece ter cerca de 100 metros de altura. Uma altura imponente. Graças a isso, não há sensação de estar trancado, mesmo estando dentro da masmorra. Como posso dizer, embora esteja cheio de rochas, ainda há magnificência da natureza. Quando estou aqui, entendo bem o quão pequena é a minha existência. Na minha vida anterior, houve um programa de TV que mostrava uma região inexplorada do mundo. Para ser sincero, não fiquei impressionado com tal coisa daquela vez. Para mim, o belo cenário mostrado na tela era apenas uma história totalmente irrelevante de um mundo distante. Não havia sentimentos como excitação, apenas indiferença. Por que assisti aquele programa é um mistério. Mas estou aqui agora. Este é o mundo em que vivo. Não é irrelevante.
Não posso ficar indiferente. Ficar impressionado com o lugar onde estou atualmente, quando era humano, isso seria inimaginável. Além disso, também acho que não teria conseguido se apenas ficasse dentro de casa, no ninho que chama de minha casa. Com tanto significado, devo agradecer aquele humano piromaníaco que me arrastou para o mundo exterior. Ah, fico irritado quando me lembro disso. Não está tudo bem. Como se eu pudesse agradecer a um cara assim. Na próxima vez que eu o encontrar, vou envolvê-lo com meus fios, arrastá-lo para a masmorra e, finalmente, acabar com ele com presa venenosa. Lembrei-me de algo desagradável. Eu deveria olhar para a magnificência desta masmorra para me curar. Bugragrat LV14 falha ao avaliar seu status. Um enorme monstro aparece lentamente. Embora sua atmosfera geral dê a impressão de uma preguiça, sua boca destrói completamente essa impressão. Inúmeras presas irregulares se projetam, lembrando a enorme boca de um crocodilo. Quando uma boca tão brutal está presa a um corpo de macaco, ela fica muito desequilibrada e parece diabólica. Eu não estou curado. Ah bem. Aqui masmorra. Não há natureza. Aqui perigo. Ok? Sim, entendido. Portanto, começo a escapar enquanto apago minha presença. Terminou sem ser encontrado de alguma forma. Bem, eu imaginei algo que eu realmente não queria. Esta área desnecessariamente grande, não me diga que esta é a camada inferior. Embora eu não saiba qual é a diferença entre cada camada, não é estranho pensar que a camada mudou depois de avançar na estrada reta e acabar em uma área tão grande. A única estrada era reta e não fazia sentido o que estivesse dizendo. Talvez o declínio fosse tão gradual que não percebi. Ao pensar assim, não é? Leite. Certamente é diferente, certo? Eu simplesmente entrei em um lugar grande. E pelo contrário, subi para a camada intermediária. Ah, vamos com isso. Sim, aqui certamente está a camada intermediária. Finalmente, escapei da perigosa camada inferior. Bugragrat LV8 falha ao avaliar seu status. Bugragrat LV4 falhou ao avaliar seu status. Bugragrat LV11 falha ao avaliar seu status. Existe uma razão pela qual tais monstros estão nesta camada intermediária. Sou um homem invisível. Ah, deveria ser aranha. Por enquanto, apago minha presença. E eu escapei furtivamente. Depois de me distanciar o suficiente, pensando bem, ainda não avaliei os monstros. Bugragrat, um monstro deformado que possui uma mandíbula enorme. Eles agem juntos como um rebanho e atacam suas presas em massa. Ah, hectares. Eles se reúnem, embora pareçam tão fortes. Eu não posso vencer. E vamos descartar a teoria de que esta é a camada intermediária. Este grau de dificuldade é demais para ser a camada intermediária. Rezo para que esta não seja realmente a camada inferior. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 49. Apraz Alsan, você era um trapaceiro, afinal eu me movo ao longo da parede furtivamente. Depois de comer os 3 monstros, o medidor vermelho de resistência não diminuiu novamente. Eu tinha certeza de que a quantidade era grande porque quase se recuperou ao máximo depois de comer um deles. Mas a causa provável é a habilidade de comer demais. Estocou o excesso de comida. Se não me engano, esse fenômeno ocorreu após adquirir a habilidade de comer demais. Ao pensar assim, não parece ser irrelevante. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade avaliação LV6 tornou-se avaliação LV7O. Uau! Originário de Anizer_V@Albin, este material protege informações não divulgadas. Uau! Avaliação chegou. Avaliação San chegou. Com isso eu vencerei. Quando penso no último progresso, posso esperar mais de você? Está tudo bem? Não vou te perdoar se for algo decepcionante, sabe? Você pode pular o obstáculo que eu levantei ainda mais corretamente. Você não deve passar por isso, ok? Bem, agora, como está o resultado da avaliação? Pequeno Taratect LV3 sem nome, status HP 3838 verde, PM 3838 azul, SP 3838 amarelo, SP 3838 rede, capacidade ofensiva média 21, capacidade defensiva média 21, capacidade mágica média 19, capacidade média de resistência 19, capacidade de velocidade média
369 Habilidade de recuperação automática de HP LV2 Poison Fang LV8 Poison Synthesis LV1 Spider Trear LV8 Trear Manipulation LV5 Throw LV1 Concentração LV1 Precisão LV1 Avaliação LV7 Detectar LV3 Furtividade LV5 Heresy Magic LV2 Shadow Magic LV1 Poison Magic LV1 Averating LV3 Need Vision LV10 Visible Range Expansion LV1 Poison Resistance LV7 Paralysis Resistance LV3 Petrifaction Resistência LV2 Aci Resistência LV3 Resistência à Corrosão LV3 Resistência ao Medo LV5 Nulidade da Dor Alívio da Dor LV5 Poderoso LV2 Resistente LV2 Idatem LV2 Tabu LV2 N% e é. Seriamente. Realmente. Não é um erro de visão? Uou. As habilidades chegaram. Sério. Appraisal-san. Bom trabalho. Você realmente ultrapassou o obstáculo elevado. Yahoo! Meu apogeu chegou. Appraisal-san, você é realmente incrível. Obrigado. Sério, obrigado. Com isso, posso finalmente avaliar 2 vezes as habilidades com efeitos desconhecidos. Qual deles devo escolher primeiro? Vamos começar com o comer demais que pensei há algum tempo. Comer demais, torna-se possível fazer refeições que cedam o limite. E a parte excedente ficará em estoque como sobra. No entanto, o peso é ganho de acordo. A quantidade que pode ser estocada aumenta de acordo com o nível O. Novo. É quase como esperado. Em outras palavras, é uma habilidade que a resistência não diminua tanto quanto eu como excessivamente. No entanto, vou ganhar peso. Eu sou tão gordo. Eu não conheço esse sentimento. É porque sou uma aranha que ela não se destaca. Se for um humano, isso pode ser um grande demérito. O seguir, vou escolher isso. Poderoso, aumenta a capacidade ofensiva média equivalente ao nível de habilidade E. Eu vejo. Em outras palavras, esta é apenas uma simples habilidade de fortalecimento de status. O que me lembra, esse nível de habilidade aumentou depois do que subi de nível. Eu certamente pensei que minha habilidade ofensiva aumentasse em 2 ao subir de nível, mas parece que um dos pontos é essa habilidade. Que significa? Robusto, aumenta a capacidade defensiva média equivalente ao nível de habilidade como esperado. Esta habilidade é a versão defensiva de poderosa. Fumu, embora o efeito seja baixo, a julgar pelo meu status de lixo, estou grato por poder aumentar mesmo que seja um pouco. Vamos continuar com firmeza. O próximo, pela primeira vez vendo. Por ser nível 2, seu nível deveria ter subido em algum lugar. Senti falta da voz do céu. Ida tem um bônus de nível de habilidade 100 é adicionado à habilidade de velocidade média. E uma correção de crescimento do nível de habilidade 10 é adicionada ao subir de nível A. Hectares. É graças a essa habilidade que minha velocidade é normalmente rápida. Eu vejo. O que há com essa habilidade ultrajante? Certamente pensei que minha velocidade era rápida por causa da minha espécie, mas é por causa disso. Sim. Ida tem, não me diga que este é o suposto privilégio de reencarnação? Seriamente. Tendo nascido como detentor de uma habilidade rara, o privilégio da reencarnação é uma delícia. Eu não fui chamado de Idaten no jogo para me exibir. A tensão aumentou. Então, e essa habilidade? N% e impossível avaliar Impossível avaliar. Por quê? Errar. Depois de chegar até aqui, uma confusão inesperada. Bem, a julgar pelo nome, parece que está grampeado. Embora isso me faça sentir um pouco desagradável, não há nenhuma ajuda se eu não puder avaliá-lo. Espero que não seja uma habilidade negativa. Eu me recomponho e avalio o próximo. Tabu, uma habilidade que é adquirida pela pessoa que violou um tabu. Você não deve aumentá-lo, mãe. Desta vez, está dizendo algo inacreditável para me confundir. Mas, essas palavras, não importa o que eu pense, são definitivamente uma maldição ou um efeito negativo. Eu não preciso disso. Mesmo se você disser que não devo aumentá-lo, já está no nível 2 antes que eu saiba. Seriamente. Minha atenção aumentada caiu rapidamente. Comentários do capítulo do relatório capítulo 50 Moushoujo Kumoku Mágico Recuperação automática de HP. Recupera HP gradualmente ao longo do tempo. Mesmo feridas que não podem ser recuperadas naturalmente podem ser recuperadas presa venenosa.
Um ataque de atributo, venenoso com as presas síntese de veneno. Consumir a MP para purificar e personalizar o veneno. O veneno que pode ser sintetizado varia dependendo do nível. LV1, veneno fraco tópico de aranha. Uma habilidade especial pertencente à criatura do tipo aranha. Capaz de produzir triados personalizáveis. Campo personalizado, viscosidade, elasticidade, resiliência, textura, resistência, tamanho. Manipulação de triade. Triados podem ser manipulados livremente. Arremessar aumenta o poder e a precisão ao lançar algo. Concentração. A capacidade de concentração aumenta a precisão. Aumenta a taxa de acerto em todas as situações. Avaliação. Leia as informações de algo. Detectar. Uma habilidade que combina todas as habilidades do tipo percepção. Visão geral. Percepção mágica. Percepção de fórmula mágica. Percepção material. Percepção de presença. Percepção de perigo. Percepção de movimento, percepção de calor, percepção de reação, percepção de espaços layout, esconde presença. Visão noturna. A visão ainda funcionará mesmo se não houver fonte de luz. Expansão do alcance visível. O alcance da luz visível é expandido. Resistência a veneno. A capacidade defensiva contra o atributo veneno aumenta a resistência à paralisia. A habilidade defensiva contra o atributo paralisia aumenta a resistência à petrificação. A capacidade defensiva contra o atributo petrificação aumenta a resistência a ácido. A capacidade defensiva contra o atributo ácido aumenta a resistência à corrosão. A capacidade defensiva contra o atributo corrosão aumenta a resistência ao medo. Torna-se mais difícil sentir o medo. Nulidade da dor. A restrição da capacidade do corpo e da mente pela dor é anulada. Alívio da dor. A dor é mitigada. Ao fazer isso, o sinal de perigo continua. Eu avaliei as habilidades restantes. Embora o resultado tenha sido aproximadamente o mesmo que eu esperava, também houve várias novas descobertas. Em primeiro lugar, as verdadeiras cores da expansão do alcance visível tornam-se claras. Resumindo, posso ver raios infravermelhos ou raios ultravioleta. Mas não consigo ver tal coisa no momento. É porque ainda está no nível 1? Ou não há raios infravermelhos nem raios ultravioleta na masmorra? Bem, não é algo para se preocupar, mesmo que eu não consiga ver. Então não importa muito. E eu entendi algo quando examinei os caras da resistência, mas um fato bastante terrível ficou claro. Embora a maior parte da resistência tenha o mesmo nome, há um cara que não combina com o nome. Atributo de corrosão, o atributo que controla a decadência da morte. O que é essa coisa assustadora? Eu certamente pensei que era uma resistência de que eu ficaria bem mesmo comendo coisas podres, mas parece que é um atributo estranho. Essa resistência aumentou quando comi o inseto caracol, então isso significa que aquele cara tem esse atributo. Mãe, não admira que não tenha o sabor do mundo. E eu realmente vou me certificar de que comer o inseto caracol seja o último recurso. E o próximo que me interessa é detectar. Detectar é mais eficiente do que eu pensava. O que há com todas essas habilidades do tipo percepção? Não importa o que eu pense, como 100 pontos de habilidade podem adquirir uma habilidade de tão alto desempenho? Quer dizer, não posso ativá-lo individualmente. É impossível fazer isso. Já tentei várias vezes, mas parece que só consigo ativar todas elas. A única coisa que posso mudar é ON e OFF, não há ativação individual. Embora eu quisesse ativar a percepção de presença e a percepção de perigo, porque tenho que ativar todas elas, não sei qual percepção capta a informação. Quer dizer, não tem como minha cabecinha aguentar tanta informação. Não vai acabar apenas com uma dor de cabeça. Ou melhor, o nível subiu novamente, embora eu tenha tentado apenas um pouco. Informações desnecessárias aumentam ainda mais, me fazendo perder o raciocínio. Não será útil a menos que eu tenha uma habilidade que possa melhorar o resultado da minha cabeça. Embora seja bom demais porque é altamente eficiente, é inútil porque é altamente eficiente. Jogue pérolas aos porcos. Lance o detect antes da aranha. Deixar. Bem, o último. Dependendo do resultado desta avaliação, meu futuro pode mudar muito. Essa é a avaliação dos 3 tipos de magia. Até agora eu não sabia como usá-lo, então não tive escolha a não ser deixá-lo como está. A habilidade que deve ser útil se for utilizável. Se eu puder usar isso, então não há problema em me chamar de mágico. Jovem. Avaliação Sam, por favor. Magia de heresia, a magia que viola a alma diretamente. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. LV1, perturbar. LV2, dor fantasma. Magia sombria,
Uma magia negra de baixo nível que manipula sombras. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. Ele vê sombra negra, magia venenosa, a magia que manipula veneno. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. Ele vê toque venenoso e sutil. Não, embora seja um grande progresso se comparado com o tempo que não sei de nada, ainda assim não sei como usá-lo. A magia da heresia, em suma, é uma magia do tipo ataque mental. Examine a origem desses dados, profundamente interligados com N0V, Lubin a sombra, e o veneno são iguais. E, aparentemente, o feitiço que pode ser usado no nível 1 está lá. Embora esteja lá, como você usa. É o mesmo que a avaliação, onde só precisa orar silenciosamente. Jovem. Então, perturbe. Ponto. 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 Nada acontece. Não, pode ser apenas uma falha de ignição porque não há alvo. Vamos tentar diferente. Sombra escura. Ponto. 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 Nada acontece. Toque venenoso. Ponto. 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 Nada acontece. MP também não diminuiu. Em vez de falhar, ele nem sequer foi ativado. Seriamente. Não, embora eu tenha um pouco de expectativa sobre isso, afinal não adianta. Não, espere. Se eu examinar a magia com avaliação, posso receber uma dica. Magia é aquilo que se estabelece como um fenômeno depois que o poder mágico é alterado pela habilidade 1, é inútil. Parece que ainda não consigo usar magia. Folha. Parece que o dia em que me chamarei de Monshoujo Magical Komoko ainda está longe. Caramba. Examine a origem desses dados, profundamente interligados com N0V, Lubin capítulo C de Story 7 filha de Duque. Embora a cerimônia de avaliação tenha se tornado um leve alvoroço, ela conseguiu terminar com segurança. A causa do alvoroço não foi apenas que o nosso status era anormalmente alto. Quando eu ouço a conversa dos nobres com minha audição aprimorada, aparentemente, os pontos de habilidade só podem ser obtidos subindo de nível e isso é normal porque tenho 100.000 pontos no nível 1. Pensando bem, o ponto de habilidade de Sui era 0. Talvez seja porque eu reencarnei, mas estou interessado na filha do Duque que surge ocasionalmente em conversas que também nascem com pontos de habilidade. Quando reuni a história dos nobres, a filha do Duque parecia ter realizado a cerimônia de avaliação vários dias antes de mim. Então, ela tem um status excelente sem precedentes e tem pontos de habilidade que não deveriam estar lá. E dizem que a Duque filha também tinha habilidade que parecia distorcida. Uma certa dedução aparece dentro de mim. Se for assim, devo encontrar essa Duque filha de qualquer maneira. A oportunidade veio imediatamente. Após a cerimônia de avaliação, mudamos para um local diferente e uma festa leve foi realizada. Sui e eu somos liderados pelo rei para cumprimentar a fila de nobres no centro do grupo. Cada um dos nobres que fizeram fila trouxeram seus filhos que são da mesma idade que eu e um pouco mais velhos que eu. Em outras palavras, este lugar é um lugar para os nobres da mesma idade se apresentarem. Então fui apresentado à filha do Duque. É um prazer conhecer você. Sou a filha mais velha da casa do Duque Anabaldi, Carnatia Siri Anabaldi. Era um bisojo impressionante com cabelos ruivos e um rosto obstinado. Ela tem a presença que pode atrair a atenção apenas com o olhar, mas ainda mais do que isso, minha percepção mágica viu, através de seu enorme poder mágico, uma quantia quase igual à minha e a Sui. Falando no Duque Anabaldi, é o grande nobre deste país. Em relação às conquistas do país ao longo de gerações, há uma história de que o sangue da família real está ligado ao sangue do herói. Os homens que nasceram na casa do Duque possuem grande talento e são criados por meio de educação completa com disciplina rígida para serem dignos de servir ao país. Mas ainda assim, a quantidade de seu poder mágico é anormal. Ela já ultrapassou o homem ruivo que parece ser seu pai. Prazer em conhecê-lo. Sou Shurei Zaganareshi. Yoroziku tem uma certa convicção, por isso disse a última palavra em japonês. Os olhos da filha do Duque se arregalaram por um instante, depois voltaram ao normal. Entendi bem que minha expectativa foi comprovada pelo movimento. Pai. Posso conversar com essa criança? É? O rei mostrou o comportamento de hesitar um pouco em minhas palavras. Bem, atrás da filha do Duque que foi trazida primeiro, ainda há muitos nobres que trouxeram seus filhos para a linhagem. No entanto, não posso recuar agora. É ruim? Criação. O rei abriu a boca depois de comparar o Duque e os nobres que esperavam comigo. Eu não me importo.
Não saía por muito tempo. Volte depois de um tempo. Ai. Obrigado. Pegou a mão da filha do Duque como uma criança e começou a correr. Embora eu possa sentir que Sui faz beicinho com uma força terrível, não me importo. Saio do corredor e entro na sala privada que virou sala de espera. Como havia momentos em que um nobre saía da festa para falar sobre negociações, uma sala privada foi construída perto do salão. Se estiver aqui, é a prova de som inseguro porque há guardas parados na frente da porta. Deveria ser bom aqui. Falo em japonês sem esconder mais. Nunca pensei que o príncipe fosse uma pessoa que reencarnou e a filha do Duque também fala japonês. Ah, isso é ruim. Já faz muito tempo que não ouço alguém falando em japonês além de mim. Estou profundamente comovido. Embora a impressão obstinada não mude, essa garota tem um tom claro. E eu quero ouvir, mas você tem a memória da Zinyichou? Pergunto a ela sobre a antiga escola que frequentei. Eu tenho muito. Você é um amigo da mesma escola que reencarnou neste mundo, afinal. Como esperado, essa garota parecia ser minha ex-colega que se envolveu com a misteriosa rachadura na sala de aula da mesma forma que eu e reencarnou neste mundo. Meu antigo nome é Yamada Shunsuke. E o seu? Pulga. Quando digo meu antigo nome, a garota cai na gargalhada. Blair. Olá, Fual. Você é Shun. Evite um príncipe, Cucu. Isso não combina com você. A garota que começou a rir. O que é esse déjà vu? Embora não haja reconhecimento da garota diante dos meus olhos, aquela fala e comportamento parecem com alguém que conheço. Vê você a Kanata. Ou desta vez é a minha vez de cair na gargalhada. Como ex-amigos do sexo masculino, aquele camarada de jogo, Kanata, é a garota. A própria existência renasceu para uma criatura exatamente oposta. Não ria. Mesmo que as coisas possam parecer assim, eu me senti seriamente mal imediatamente depois de renascer. Não. Desculpe. Mas até você riu de mim. É mesmo agora? Claro que é. Mas, foi bom conhecer você. Até agora, era muito difícil ficar sozinho. Ah. Eu concordo com isso. É bom poder conhecer Kanata e nos cerramos. Então, um som estrondoso foi emitido pela porta. O que é? Kanata entra em pânico. Também entrei em pânico por um instante, mas me acalmei depois de saber quem era. Não, entro em pânico com um significado diferente. A porta é arrancada para dentro pelo segundo som estrondoso. Do lado de fora da porta, está Sui, que teve sua habilidade física aumentada com Magic Combat Act. Ela ficou lá e preparou o punho com ofensivo e Magic Power. Sui coloca a sua visão em Kanata e em mim, e Kanata estava focada. Sui, pare. Com pressa, deslizo meu corpo entre Sui e Kanata e o punho de Sui estava prestes a explodir. Kanata, não vou entregar Nisama. Sui me abraça e murmura em um sussurro. Sua irmã mais nova é assustadora. Kanata reclamou em japonês. Neste dia, conheci o primeiro colega de classe. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo extra bestiário. Nota do autor, para comemorar os 50 graus Celsius. Capítulo é o status dos monstros no nível 1 e sua breve explicação. O status é puramente uma referência. Isso difere, dependendo do indivíduo. Traço pequeno Taratect Minor. Ele vê um status HP, 2626, verde, MP, 2626, azul, SP 2626, amarelo 2626, vermelho. Capacidade ofensiva média 8, capacidade defensiva média 8, capacidade mágica média 8, capacidade média de resistência 8, capacidade de velocidade média 8, habilidade presa venenosa LV1, linha de aranha LV3, visão noturna LV9, resistência a veneno LV1. Somos a espécie inicial da aranha. Fraco. O grau de perigo de subjugação que o humano determinou é o mais baixo, F. Por ter status fraco, ele só atacará de maneira tola. É por isso que a subjugação é fácil. Porém, também há indivíduos que raramente fazem ninhos. Nesse caso, o grau de perigo surge. Disse que uma pessoa foi pega no ninho sem nenhum preparo. O pior, pode-se dizer que é o fim daquela pessoa. Portanto, destruir o ninho com prioridade quando descoberto é o básico do aventureiro. A linha e o corpo principal são vulneráveis ao fogo. Taratecto pequeno. Ele vê um status HP 3636, verde, MP 3636, azul, SP 3636, amarelo 3636, vermelho. Capacidade ofensiva média 18, capacidade defensiva média 18. Examine a origem desses dados, profundamente interligada com N0V,
Lubin capacidade mágica média, 18 capacidade média de resistência, 18 capacidade de velocidade média, 18 habilidade presa venenosa LV4 linha de aranha LV4 visão noturna LV10 expansão de alcance visível LV1 resistência a veneno LV4 a espécie normal da aranha. Ainda assim, está fraco como sempre. Sua propriedade também é praticamente a mesma com as espécies em deterioração. Taratecto minor LV1 status HP, 85-85, verde, MP 36-36 azul SP 85-85 amarelo 85-85, vermelho, capacidade ofensiva média 42 capacidade defensiva média 42 capacidade mágica média, 18 capacidade média de resistência, 18 capacidade de velocidade média, 42 habilidade presa venenosa LV5 linha de aranha LV5 visão noturna, LV10 expansão de alcance visível LV1 resistência a veneno LV5 a forma cultivada das espécies em deterioração. Ela cresce até aproximadamente 5 metros de comprimento e o estado físico melhora. Ainda assim, é fraco. No entanto, a probabilidade de encontrá-lo é muito baixa porque é raro que um filhote da espécie em deterioração possa evoluir para isso. Eurosapo LV1 status HP, 65-65, verde, PM 45-45 azul SP 55-55 amarelo 55-55 vermelho capacidade ofensiva média 35 capacidade defensiva média 35 capacidade mágica média, 28 capacidade média de resistência, 28 capacidade de velocidade média, 30 habilidade síntese de veneno LV1 ataque de ácido LV1 shot LV1 visão noturna LV6 resistência a veneno LV1 resistência a ácido LV1 também conhecido como sapo. Tem aproximadamente 1 metro de comprimento e uma superfície corporal com a cor do arco-íris. Ele usa estratégias de atirar as gotículas que possuem veneno fraco criado pela síntese de veneno e o atributo ácido do ataque ácido. Mesmo que o adversário se aproxime, o adversário pode receber um contra-ataque inesperado devido à sua capacidade física estável. Danger Degree, Eurhandaneu LV1 status HP, 125-125, verde, PM 25-25 azul SP 125-125 amarelo 105-105 vermelho capacidade ofensiva média 78 capacidade defensiva média, 65 capacidade mágica média, 22 capacidade média de resistência 34 capacidade de velocidade média, 77 habilidade presa venenosa LV3 garra venenosa LV3 cooperação LV7 visão noturna LV6 resistência a veneno LV3 também conhecido como os três amigos íntimos. Um pequeno monstro, parecido com um dinossauro medindo cerca de 1,5 metros de comprimento. Eles sempre agem em três e zombam do inimigo com uma cooperação hábil. Eles encurralam seu oponente até deixá-lo envenenado com Poison Fang e Poison Claw. Eles são bons em encurralar o oponente lentamente. Grau de perigo, D. Europercatote LV1 status HP, 155-155, verde, PM 46-46 azul SP 180-180 amarelo 125-125 vermelho, capacidade ofensiva média, 58 capacidade defensiva média 39 capacidade mágica média, 32 capacidade média de resistência 32 capacidade de velocidade média, 100 habilidade ataque venenoso LV3 evasão LV1 visão noturna LV8 resistência a veneno LV3 apenas o nome aparece. Um monstro com uma figura estranha que tem corpo de pinguim e pelicano fundidos e braços de macaco. Embora tenha apenas 4 habilidades, é um monstro problemático que pode pular em alta velocidade na pequena caverna e atacar em 3 dimensões. Na história, ele foi pego no ninho e rapidamente comido. Grau de perigo, D. Eurobasilisco LV1 status HP, 138-138, verde, MP, 126-126, azul, SP 46-46 amarelo 65-65 vermelho capacidade ofensiva média, 58 capacidade defensiva média, 52 capacidade mágica média, 108 capacidade média de resistência, 105 capacidade de velocidade média,
58 habilidade olhos mágicos de petrificação LV1 ataque venenoso LV1 shot LV1 percepção mágica LV1 manipulação mágica LV1 EAT Magic LV1 visão noturna LV10 expansão de alcance visível LV1 resistência à petrificação LV1 resistência a veneno LV1 também conhecido como lagarto de petrificação. Um monstro parecido com um lagarto de cor cinza medindo pouco mais de 1 metro de comprimento. Ele petrifica seu oponente com a habilidade inerente do basilisco, Magic Esof Petrifaction. Além disso, contém veneno. Além disso, pode usar arte Magic, embora não haja oportunidade de mostrá-lo na história. Ele usa a estratégia de atirar no solo feito pela magia da terra, mas não dá tempo de fazer isso porque foi pego no ninho. Levando em consideração a problemática condição petrificada, o grau de perigo é C. Tartaruga rochosa pequena LV1 status HP, 180-180, verde, MP, 10-10, azul, SP 25-25 amarelo 100 vermelho capacidade ofensiva média, 108 capacidade defensiva média, 236 capacidade mágica média, 8 capacidade média de resistência, 58 capacidade de velocidade média, 6 habilidade Shell LV3 corpo de minério LV3, também conhecida como tartaruga. O monstro do tipo tartaruga que carrega uma concha de pedra nas costas. É muito lento e possui alta capacidade defensiva, mas as outras habilidades são totalmente baixas. Embora tenha apenas um ataque de impacto, o poder do avanço não pode ser subestimado. Grau de perigo, D. Euroferect LV1 status HP, 25-25, verde, PM 15-15 azul SP 15-15 amarelo 15-15 vermelho, capacidade ofensiva média, 5 capacidade defensiva média, 5 capacidade mágica média, 4 capacidade média de resistência, 4 capacidade de velocidade média, 90 habilidade ataque de paralisia LV1 resistência paralisia LV1 também conhecida como centopeia. Um monstro do tipo inseto que tem pés vivos crescendo nele. A maior parte do status é baixo. Apenas a velocidade é estranhamente alta. No entanto, pode ser facilmente subjugado se houver apenas um, porque não possui a visão noturna, apesar de ser uma espécie endêmica do grande labirinto de Euro. A parte assustadora deste monstro é que ele surge em grandes quantidades e vive como uma colônia. Embora o grau de perigo do indivíduo seja F, o grau de perigo da colônia é considerado B. Eurobaradrar LV1 status HP 350-350 verde MP, 100-100, azul, SP 350-350 amarelo 350-350 vermelho capacidade ofensiva média, 320 capacidade defensiva média, 320 capacidade mágica média, 100 capacidade média de resistência, 280 capacidade de velocidade média, 300 habilidade presa venenosa LV5 escala de dragão LV1 visão noturna LV7 percepção de calor LV4 resistência a veneno LV5 também conhecida como cobra. Um enorme monstro tipo cobra que parece ser capaz de engolir uma pessoa completamente. O estado físico é elevado. Possui habilidade que pode ser vista nas espécies de dragões chamada escama de dragão. Pelo efeito da escala de dragão, possui alta capacidade defensiva tanto física quanto mágica. Grau de perigo, C.